Os apóstolos curam muitos doentes. Se encontra em Atos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. E é exatamente aonde nós estaremos meditando por alguns minutos. Deixa eu te falar, você é bem-vindo conosco aqui. A sua presença é muito importante. Você terá liberdade de divulgar esse trabalho, compartilhar, fazer o seu comentário e também deixar aí o seu like, claro, para que essa palavra vá mais longe. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, lendo a Bíblia e falando da Bíblia. Se você gosta da Bíblia, fica comigo mais uns 10 minutinhos e no final estarei orando por você, pela sua família, pela sua casa. Estaremos falando aqui em cura e eu vou orar no final para cura divina, porque o nosso Deus é o mesmo Deus do tempo da igreja primitiva, esta igreja de Atos, capítulo de número 5. Depois que houve aquele evento do Ananias e Safira, houve aquela mentira ao Espírito Santo e a morte dos dois. Agora a igreja tomou um certo temor sobre aquela situação. Então, o Lucas entra aqui no capítulo 12, narrando a situação da igreja após esse evento. E é bem verdade que o verso de número 11 diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Acontecimento que houve uma morte de um casal que mentiu para o Espírito Santo da sua quantia que vendeu a sua propriedade. O que aconteceu após isso? Parece que os irmãos poderiam até desistir, mas não. Olha o que aconteceu, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Então havia muitas curas divinas, resultados. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão era uma varanda grande, cerca de 10 por 60, segundo o historiador, segundo a arqueologia. E esse pórtico era como se fosse uma varanda do templo. E ali eles reuniam, onde que Jesus também passava por ali, pregou ali, Pedro pregou ali, e ali eles reuniam. Pórtico de Salomão, porque tinha ali os alicerces do Templo de Salomão, quando, há 20 anos antes de Cristo, quando foi construído aquele templo pelo Herodes o Grande, deixou-se esse nome Pórtico de Salomão em honra ao templo antigo. Então, por isso, esse nome Pórtico de Salomão. Verso 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Verso de número 14. O número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Efeito da ministração dos apóstolos. Maravilhas que aconteciam. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas. Porque a chegar até Pedro, por exemplo, não era fácil. Havia uma multidão. Nesta ocasião já tinha mais de 10 mil crentes. Era muita gente. E cada vez crescia mais. Então, o que o povo queria? O povo queria
ser curado. O povo queria ser libertos. Então, eles usavam as suas fé. E assim eles faziam na rua, aonde sabia que Pedro iria passar. Eles colocavam em macas, em camas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Isso não era uma ordem do apóstolo Pedro, mas a fé que tinha o povo, ou fazia esse sacrifício, porque queria uma libertação, uma cura, e crescia os salvos cada dia mais. O verso 16, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Deixa eu te falar uma coisa. O poder de Deus desta geração, desta época, continua a mesma coisa. Deus não diminuiu. Deus não diminuiu. Deus não mudou. Nós precisamos exercitar a nossa confiança. Exercitar aquilo que pregamos, aquilo que falamos, que proferimos a respeito de Jesus. Precisamos provar esta fé, este mover. É fácil dizer o Deus do impossível, mas na hora que nós precisamos, nós temos essa confiança. Então, a mensagem para você que me ouve no dia chamado hoje, nesta ministração: exercita a sua fé, exercita a tua confiança. Se você diz que Deus faz milagre, então acredita e ora, e coloca as suas mãos e repreende na autoridade do nome de Jesus. O povo vinha com doentes e eles queriam ver a cura. A cura acontecia, os milagres aconteceram, e não são poucos. O escritor Lucas, ele fez contas, ele fez questão de enfatizar muitos. E o verso que nós terminamos de ler, o verso 16 diz: fluíam também multidões da cidade próxima de Jerusalém. O que é que nós estamos fazendo? A notícia da bênção iam longe e traziam pessoas. Lucas diz que vinha multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundo. E ele registra, todos eram curados. Glória a Deus. Eu admiro de ver como Lucas escreveu tão categoricamente. O verso 12 é onde nós começamos. Os apóstolos realizavam muitos não são alguns. Muitos são muitos. Realizavam muitos. E sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Foi crescendo. O verso 13 diz: ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito a respeito daquilo.
O 14 diz em número cada vez maior. Número cada vez maior. Ele está dizendo que o número crescia. Número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor. E lhe eram acrescentados. Por quê? Por quê? Que era acrescentados. Porque havia sinais, maravilhas, havia milagres. Aonde tem milagres, tem multidão. Aonde tem multidão, tem salvação. E ele dizia: homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados. Por quê? Por causa dos sinais, prodígios. São testemunhas que realmente Deus faz. Aleluia. Essa é a palavra das 7. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu estaria orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive para todo sempre, o Deus que faz, o Deus que tem, o Deus que é, o Deus que é poderoso, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu ministro sobre vidas de pessoas doentes agora, Jesus. Cura a enfermidade. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus, aonde tiver uma doença, sai. Aonde tiver uma dor, sai. No nome de Jesus. Aonde estiver uma porta fechada, seja aberta agora em nome de Jesus. Aonde estiver uma enfermidade alojada na vida dele e na vida dela, sai agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a enfermidade física da pele, da carne, do sangue, dos membros. Sai agora dos órgãos. Sai agora em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus é que eu faço esta oração.